aluno! Nesta nossa aula trataremos de alguns filos de animais pseudocelomados. Os pseudocelomados são a nossa segunda conformação entre os animais acelomados, como vimos com os plateumintos, e os animais celomados, como é a maioria dos animais, inclusive os vertebrados. Os animais pseudocelomados, eles são, portanto, triblásticos e vão apresentar a seguinte conformação. A ectoderme reveste o corpo do animal externamente, dando origem à epiderme. A endoderme origina a cavidade intestinal, o trato digestório, revestindo então o meu animal internamente. E a mesoderme vai compor tanto a musculatura que está abaixo da ectoderme, quanto alguns órgãos como os excretores e os reprodutivos. No caso dos pseudocelomados, a mesoderme revestindo toda esta periferia, ela garante aqui um espaço para o crescimento dos órgãos. Vejam, a gente não tem mais uma matriz de células preenchendo esse espaço. O que nós temos é um líquido que vai garantir não só o preenchimento, a sustentação desse corpo, mas também uma proteção mecânica, uma proteção contra choques, contra atrito para os órgãos. Então, a primeira novidade que nós temos nos pseudocelomados é o surgimento de uma cavidade. Essa cavidade é chamada de pseudocelo ou blastocele. Essa cavidade serve então de abrigo para os órgãos e vai permitir a estes animais agora um crescimento desses órgãos. Agora existe espaço para isso. Outra característica importante é que o líquido que preenche a blastocele ou o pseudocelo vai garantir uma força, uma resistência. Então esse líquido ele faz pressão contra a parede e ele gera o que nós chamamos de esqueleto hidrostático. Então, o próprio líquido gera força e mantém o corpo desse animal de uma maneira mais eficiente. Isso vai fazer com que os animais pseudocelomados, como por exemplo nesta imagem uma lombriga, tenham uma força importante nos seus corpos e possam, por exemplo, se enterrar, possam cavar e vão apresentar agora corpos cilíndricos, não mais achatados como nós vimos nos plateumintos. Esses corpos cilíndricos são resultado dessa interação entre a força do líquido e a musculatura e todo o seu revestimento que garante essa sustentação. Outra vantagem importante, então, em ser pseudocelomado é o surgimento dessa melhor mobilidade. Agora o nosso animal tem força para se enterrar, serão bons nadadores e não mais dependem do rastejamento visto nos acelomados. Outra novidade é que todo pseudocelomado, ou praticamente todo, vamos lembrar que sempre temos uma exceção na biologia, tem trato digestório completo, então vão apresentar uma cavidade para a entrada do alimento, que é a boca, e uma cavidade para a saída dos dejetos não digeridos, que é o ânus. Portadores dessa característica pseudocelomados existem 11 filos aproximadamente, pode variar em razão da referência bibliográfica que você utilizar. Entre estes, nós vamos destacar 4 importantes filos, sobretudo o filo Nematoda. Então, nós vamos fazer uma passagem aqui, uma apresentação sobre rotífera, ectoprocta, braquiópoda e vamos falar de uma maneira mais completa sobre o filo Nematoda, uma vez que esse tem um maior número de espécies e também uma importância econômica, médico e veterinária maior. O filo rotífera ele vem da junção de duas palavras, rota, que significa roda, e fera, que é aquele que possui um portador. Esse nome ele é derivado da presença de uma coroa de cílios que fica pareada na região cefálica próxima à entrada da boca. Então, a boca do nosso rotífero fica nesta região e ao redor dessa boca ele apresenta uma coroa de cílios que bate constantemente para que o alimento seja atraído para esta região, e o batimento dos cílios lembra o movimento de uma roda, por isso o nome rotífera. Eles variam de 40 micrômetros a 3 milímetros de comprimento, ou seja, são bem pequenos, de tamanho microscópico,
E alguns podem até ter um tamanho maior, mas a grande maioria fica entre os 100 e os 500 micrômetros, então são realmente muito pequenos. Existem cerca de 2.000 espécies de rotíferos, pouco conhecidas, sobretudo quanto aos seus hábitos, quanto à reprodução, principalmente pelo seu tamanho diminuto. Os rotíferos são comuns em lagos e lagoas de água doce, a maioria é bentônica, solitária ou colonial. O corpo desses indivíduos ele é um corpo alongado, como a gente vê aqui, trato digestório completo, como todo pseudocelomado. Então, a gente tem a boca e a gente tem o ânus, aqui seria, né, o intestino, o estômago. Como eu mencionei, a boca sempre circundada por uma coroa de cílios que bate constantemente e faz com que eles possam obter as partículas que estão em suspensão na água. Os cílios, além de obterem o alimento, eles também atuam na locomoção. A maioria dos rotíferos são indivíduos que são capazes de se locomover. Então, ou eles rastejam, ou eles fazem movimento medipalmo. Esse movimento medipalmo ele é possível, certo? Com a presença dessas glândulas pedais que ficam na região terminal, inclusive a gente pode chamar essa região de pé, e essas glândulas produzem uma substância que faz com que o indivíduo possa aderir ao substrato ou permanecer como céssio ou mesmo utilizar para desempenhar o movimento médio-palmo que a gente já conhece, vimos lá nas hidras. O filo ectoprocta vem da junção de duas palavras, ecto, que significa externo, e procto, que significa ânus. Isso se deve ao fato de que o ânus se localiza no interior de uma coroa de tentáculos. A gente já vai ver essa imagem melhor, certo? Anteriormente, eles eram chamados de briozoários, inclusive se enquadravam no grupo chamado de briozoa. Pelo nome, a gente já pode associar com as briófitas, certo? Mas na realidade é porque alguém achou que em aspectos eles eram semelhantes aos musgos. Entretanto, obviamente, são animais, não têm uma relação. Esses indivíduos são de maioria marinha e bentônica. A gente está vendo aqui uma colônia de ectoproctos e que vão apresentar como uma característica marcante um esqueleto externo que pode ser gelatinoso, quitinoso, ou seja, rico em um açúcar chamado quitina, ou em calcário, que é o carbonato de cálcio. Esse esqueleto ele fica na parte externa do corpo do indivíduo, ele é sintetizado pelo próprio indivíduo e vai oferecer sustentação e proteção. Frequentemente, os ectoproctos vão formar as suas colônias sobre superfícies duras, como as rochas. Então, a gente vê nessa imagem uma colônia já estabelecida e aqui um desenho esquemático de como seria essa colônia. Cada membro da colônia é chamado de zooide. Então, a gente tem um zooide aqui, outro aqui, e assim eles vão forrando a superfície em cima do zoécio, que nós já vimos que então é o seu esqueleto. Esses indivíduos eles têm uma membrana que recobre a sua saída do zoécio, e essa membrana então deixa o indivíduo protegido, recoberto, se assim for necessário, e parte dela é capaz de abrir e fechar, que nós chamamos de opérculo. Uma vez que ele abre o opérculo, ele pode expor os seus tentáculos, que são responsáveis pela captura do alimento, que são chamados de lofóforos. Então, o conjunto desses tentáculos é o lofóforo. E os tentáculos ficam aqui próximos à região do ânus, que está aqui, e a boca estaria nessa posição. A gente vê o estômago, faz a volta intestino e aqui o ânus. Então, esse nome, ectoprocta, vem do fato, né, do ânus ficar próximo à região externa. Mas vale lembrar que a boca ficaria aqui entre o lofóforo. Esses indivíduos, então, são também pseudocelomados e ressalto que têm o trato digestório completo. O filo Braquiópoda, ele vem da palavra brachium, que significa braço, e podos, que significa pé. Nesse grupo, a gente tem cerca de 325 espécies atualmente, o que é um número pequeno. Entretanto, ele é um filo bastante importante, principalmente na paleontologia,
com 12 mil espécies fósseis. Então, vocês certamente vão ouvir falar um pouco mais sobre os braquiópodes quando tiverem a disciplina de paleontologia. Eles variam entre 5 e 80 milímetros, mas no passado esses fósseis já chegaram até 30 centímetros de comprimento. São todos solitários, marinhos e bentônicos, e têm o seu corpo estruturado em duas carapaças, duas valvas, que lembram uma concha. Então, eles já foram, inclusive, classificados como moluscos, mas hoje a gente sabe que é um filo à parte, até pelo fato deles serem pseudocelomados. Eles são filtradores e vão fazer a obtenção das partículas oriundas da água, certo? Esse nome braquiópoda, de braço e pés, ele se refere à estrutura corporal. A gente está vendo aqui essa projeção e a gente vai entender um pouquinho mais no próximo slide por que esse nome braços e pés. Então, nessa imagem, a gente vê um corte do braquiópoda. Aqui a gente tem essa valva, que é uma espécie de carapaça que recobre o corpo do indivíduo. Então, a gente tem uma valva superior e a valva inferior. Isto aqui é o que lembra as conchas do molusco. E o indivíduo ele fica aqui, então, protegido dentro desta concha, e ele pode esticar o seu pedículo, que nós vimos na imagem anterior também, e que remete ao nome de pé, né? Por isso esse nome, poda. E aqui a gente vê a presença também do lofóforo, aquele conjunto de tentáculos que pode ser exposto pela abertura da válvula. Então, ao estudar esse indivíduo, nós vemos uma estrutura como os tentáculos que lembram um braço e do outro lado uma estrutura que lembra o pé, por isso o nome braquiópoda. Finalmente, o filo Nemátoda, que é certamente o filo mais importante dentro dos pseudocelomados. A palavra nemátoda ela vem do grego nematos, que significa filamento. Isso deve ao fato do corpo desses animais ser longo e cilíndrico, né? Lembrando um filamento, então a gente vê aqui que esse corpo é sempre alongado. Morfologicamente não existem tantas diferenças entre os nematóides, eles têm esse corpo então sempre cilíndrico, alongado e afunilado nas extremidades. Então a gente vê que há um afunilamento aqui, principalmente na região posterior. São cerca de 25 mil espécies descritas, então é um número consideravelmente grande, e estima-se que o número real seja em torno de 500 mil espécies. Então, um grupo ainda pouco conhecido, principalmente o que nós sabemos está ligado às espécies parasitas, né, de animais endotérmicos, mamíferos, aves. Entretanto, esse grupo tem uma importância muito grande. Eles são cosmopolitas, então eles estão em todas as regiões do planeta, exceto o Ártico. Existem nematóides marinhos, nematóides de água doce, extremamente abundantes no solo. O solo é um reservatório importante desses indivíduos. E muitos parasitas, não só de animais vertebrados, como de invertebrados e de vegetais. Então, eles também atacam as plantas. Isso faz com que eles sejam um filo muito importante economicamente, são pragas consideráveis na agricultura, transmissores de doenças para as plantas, então causam prejuízos financeiros importantes, afetam a saúde humana e de animais domésticos, tá certo? Os animais criados para serem abatidos, os bovinos, os caprinos, os suínos, mas também dos animais como cães e gatos. Então, a gente tem nessa imagem uma imagem microscópica, porque alguns têm o tamanho bastante reduzido, e aqui nós temos uma imagem macroscópica de Ascaris lumbricoides, que é o principal nematóide parasita para humanos. Os nematóides têm tamanho entre 2,5 milímetros até 50 centímetros de comprimento. Como a gente já mencionou, o corpo ele é sempre cilíndrico, isso se deve ao fato de eles serem pseudocelomados, e tem simetria bilateral, porém as extremidades, por serem afiladas e cilíndricas, têm uma simetria considerada radial. O trato digestório é completo, então vão ter boca e ânus, e nessa imagem a gente vê que a boca se torna uma abertura terminal na região anterior, né, na região cefálica. Até então os plateumintos não tinham a boca situada nessa região, não a maioria das espécies. E ao redor dessa boca, esses indivíduos vão ter lábios que são capazes de ajudar na deglutição, tá certo? Na entrada do alimento.
Revestindo o corpo dos nematóides, nós temos a epiderme, né, que fica aqui, ó, nessa imagem está indicado como hipoderme, então a região da epiderme, e ela secreta uma camada acelular rica em colágeno. Na realidade, são várias camadas sobrepostas, chamada de cutícula. Então, a cutícula é um conjunto de camadas que reveste o nosso indivíduo todo externamente, secretado então pela epiderme. A cutícula é algo que vai estar presente em outros indivíduos ao longo da nossa escala evolutiva de animais. Nós vamos ver cutículas em anelídeos, cutículas em artrópodes. São sempre camadas mortas, camadas acelulares, que podem ter a sua composição bastante variada. No caso dos nematóides, ela é feita de colágeno. Ter uma camada morta sobre o seu corpo pode ser algo muito interessante sob o ponto de vista da proteção. No caso dos nematóides, é extremamente importante porque a cutícula ela confere uma resistência à pressão interna sofrida pelo líquido da pseudocele. Agora, essa cutícula também limita o indivíduo, porque uma vez secretada, ela enrijece e ela não pode ser ela não pode continuamente acompanhar o crescimento do indivíduo. O que isso quer dizer? Que é como se ele estivesse tentando crescer dentro de uma roupa apertada. Então, o nosso indivíduo necessita trocar esta cutícula a cada etapa do seu crescimento. O processo de troca da cutícula é chamado de equidise. Nós, inclusive, vamos reunir todos os animais que são indivíduos cuticulados e que trocam a sua cutícula para crescer num clado chamado de equidisozoa. Então, dentro desse grupo, inclusive, estão os artrópodes, que é o maior grupo de animais conhecido. Nessa imagem, em preto e branco, nós vemos que as cutículas elas têm um desenho, um padrão diante da própria produção. Então, à medida que o nematóide ele constrói as camadas, formam-se impressões, desenhos que são muitas vezes caráter diagnóstico, servem na identificação dos indivíduos. Nós temos uma característica bem importante que nenhum nematóide tem em qualquer etapa de sua vida cílios ou flagelos. Essa característica foi perdida evolutivamente, inclusive os espermas deles serão do tipo ameboide.